Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Ásia, esse supercontinente gigantesco, maior em população, maior em extensão territorial, só que a gente não tem tanto conhecimento da Ásia como a gente tem da Europa ou da América, por exemplo. Então muita coisa sobre a Ásia acaba sendo novidade. Essa aula aqui especificamente eu vou falar dos aspectos físicos da Ásia. Tem aula sobre China, sobre Indochina, uns pedacinhos da Ásia aí que tem uma importância político-econômica muito grande, eu fiz aulas separadas. Tá? Então vamos começar falando aí sobre a parte introdutória aqui que envolve a Ásia. É o maior continente do globo, suas terras continentais estão totalmente no hemisfério norte, então a linha do Equador corta ali a Indonésia e daí ao norte é que a gente tem todo o continente. Possui os principais exportadores de petróleo, tem dois dos três mais ricos países do mundo, que é China e Japão, ficando atrás somente de Estados Unidos. Tudo bem que o Japão e a Alemanha ali ficam trocando de posição eventualmente. Muitas diferenças socioeconômicas e físicas, então como é um continente muito grande, você vai ter desde territórios que estão lá no Polo Norte até territórios que estão em áreas mais quentes, como é o caso ali, por exemplo, da Indonésia, que está numa região totalmente equatorial. Aspectos físicos, relevo, vamos direto para as imagens. Falando de relevo, da parte física da Ásia, aqui a gente tem como destaque a Cordilheira do Himalaia, é a maior cordilheira do mundo, é a cordilheira que tem maior conteúdo de terra acima dos 3.000 metros, e temos o Monte Everest com 8.848 metros, que é o ponto mais alto do planeta Terra, certo? Considerando da linha do nível do mar para cima, é o ponto mais alto do planeta, porque dá para considerar também com relação ao fundo do mar e tal, e a Terra não é perfeitamente redonda, mas isso não é assunto para essa aula. Temos outras coisas que chamam atenção, como o Planalto do Deccan, não chega a ter um avermelhado tão grande, não é uma área tão alta, mas é sensivelmente alta aí a região do Planalto do Deccan, muito utilizada para produzir algodão dentro da Índia, por exemplo, entre muitas outras coisas. Tá? Então, do ponto de vista físico, deixa eu ver o que chama a atenção aqui. Tá falando de mares que aparecem dentro do contexto asiático. Aqui a gente tem o Mar Cáspio, aqui a gente tem o Mar Amarelo, onde que sai o Rio Amarelo. Temos vários elementos importantes, como os Montes Urais aqui, por exemplo, que é uma cadeia montanhosa antiga, muito antiga, que se formou lá quando surgiu a crosta terrestre, na era pré-cambriana e cambriana, bilhões de anos atrás. Isso aqui a gente considera uma estrutura geologicamente recente, tá? Da deriva dos continentes. A Índia saiu aqui da África e foi lá empurrar e formar essa grande cordilheira. Os Montes Urais não, eles estão ali há muito mais tempo, tá? Então, e eles separam a parte russa, do que é europeu e do que é asiático, tá? Temos um destaque bom aqui também com relação aos desertos que aparecem aqui, Tem a Arábia Saudita, deserto da Arábia, temos o deserto de Gobi, que é um deserto frio que fica entre a China e a Mongólia, um deserto bem importante ali para a China, que é uma área onde a gente tem bem menos ocupação do que nas áreas aqui do leste da China, onde que as altitudes são menores e tal, onde que a gente favorece a ocupação humana. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Outros mares importantes, leste da China, amarelo, enfim, tem um monte de coisa aí. Fala do Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz. Não vou entrar em detalhamento sobre essas questões aí. Vamos para o mapa político. Então, a aula é sobre geografia física da Ásia, só que a parte política eu sempre considero muito importante. O professor de geografia ele tem que colocar mapa em todas as aulas que for possível. Tá? Na maior parte das aulas dá para botar vários mapas. Então, o mapa político ele é essencial por quê? Porque lá no fundamental muitos professores acabam estimulando, decorar nome de país e de capital, e algumas pessoas vão ter certa facilidade em lembrar disso depois, outras nem tanto. Então a memória fotográfica de vez em quando tu vê esse mapa dentro de uma sala de aula é crucial para o aluno ter uma noção de onde estão pelo menos os principais países. Eu costumo não exigir que o aluno saiba onde que, por exemplo, está o Tadiquistão, Quirguiquistão. Em geral, tudo que está com mão, Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, está aqui. Até o Irã é escrito Irão, em outras línguas, ok? Então fica nessa região. Se você souber que os estão por aqui, já está beleza. China, o país que mais chama atenção aí no mundo hoje, tu tem que ter noção de onde que ele fica. Índia,
segundo país mais populoso do mundo, tu tem que ter noção de onde ele fica, né? Rússia, né? Pô, o maior país do mundo em extensão territorial, tu tem que ter noção. Japão, né? Um dos países mais ricos do mundo, influentes aí culturalmente pra caramba, Coreia do Sul, Coreia do Norte, países que chamam a atenção por coisas totalmente diferentes, né? E aqui a Indonésia. A Indonésia é um país com 260 milhões de habitantes que a gente não sabe quase nada, né? É incrível como da Indonésia a gente recebe pouca informação aqui no Ocidente, né? A gente olha para os dados de coronavírus de lá e tal, é tudo muito fechado, é tudo muito... A gente não sabe o que é verdade, o que não é de lá. É um país islâmico, né? A gente costuma dizer que os países islâmicos estão mais localizados no Oriente Médio e norte da África, mas é um país islâmico também, a Indonésia, embora conviva com budismo e hinduísmo ali também. Vamos adiante. Hidrografia. Quais são os principais rios, né, dali? É difícil enumerar quais são todos os principais rios. Eu identifiquei alguns aqui como sendo essenciais, que você saia daqui sabendo quais são esses rios. Rio Azul, conhecido como Yangtze, né? Yangtze-Kiang, né? É o rio onde que a gente tem a hidrelétrica mais potente do mundo, que é a hidrelétrica Três Gargantas, certo? O rio Ganges é um rio sagrado para os hindus, né, que corta o norte, todo o norte da Índia, né? Então ele nasce aqui na Cordilheira do Himalaia e ele vai cortar todo o norte da Índia. Extremamente populoso no seu entorno, né? Ele é tratado como um deus pelos hindus. A gente costuma dizer que é um rio sagrado, mas ele é muito mais do que isso para os hindus, tá? Ele é considerado um deus mesmo. E nós temos o Tigre e o Eufrates. Eu botei eles em evidência, por quê? Porque ali do Oriente Médio, né, os únicos rios que se destacam são o Tigre e o Eufrates, que depois vão formar apenas um, né? Então, assim, ó, é uma região que dá muita fertilidade ali para prosperidade agrícola, pecuária e até mesmo industrial, ali onde que está o Iraque, certo? Então, por isso que é um país historicamente tão ligado a conflitos, né? Hoje, os seus conflitos são ligados ao petróleo, no passado estavam ligados à presença de água. Aqui a gente tem um mapa com a hidrografia dos principais rios, né? Rio Tigre e Eufrates, né? Separadinhos, vão ter a foz ali bem próxima, né? Passando sempre dentro do Iraque, ó, e com o finalzinho no Kuwait, né? Aqui a gente tem o Yangtze-Kiang, que eu estava falando, que é o rio azul, né? E temos o rio Huanghe, que é o rio amarelo, que também corta uma região bem importante da China, tá? Rio Ganges em destaque aqui no norte da Índia, e o rio Mekong é um rio famoso ali entre o Vietnã e o Camboja, e passando por Laos também. Então países da Indochina ali, que tem uma aula específica sobre Indochina que eu estou gravando aí também, né? Então essa hidrografia, essa aqui é a maior hidrelétrica do mundo, que fica na China, que fica no rio Yangtze-Kiang. Falar sobre clima. Então, pô, é um continente enorme, então saber definir um clima como sendo o clima da Ásia é impossível, mas como ela é cortada pela linha do Equador bem no extremo sul e bem no extremo norte, ela é cortada pelo polar, e a maior parte das suas terras estão próximas do Trópico de Câncer para o norte, né? A gente pode dizer que a gente tem um clima temperado predominante dentro da Ásia. Tá? Então, climas de origem temperada, né, como predominante. Ah, pessoal, mas eu olho na legenda ali e não é exatamente o que está dizendo. Por quê? Porque a gente tem altitude. Então, o clima temperado ele tem como característica ter 4 estações bem definidas. E isso boa parte da Ásia terá. Só que como a gente tem lugares muito altos, lugares que são desérticos, a gente vai ter outras variáveis de nomes de clima para esses territórios asiáticos. Beleza? Né? E aqui onde que a gente está em vermelho, a gente tem um clima equatorial, que na verdade a gente vai ter ali o clima das monções. O que é o clima das monções? É um clima sazonal, que tem uma sazonalidade de 6 meses, no lugar de ter 4 meses, 4 estações bem definidas, como a gente tem aqui no temperado, no lugar de ser todo quente, como é o clima equatorial da Amazônia, por exemplo, aqui a gente vai ter uma separação muito nítida de o verão ser extremamente chuvoso e de o inverno ser extremamente seco, tá? O inverno vai ser muito seco, o Oceano Índico resfria e quem manda no clima é a Cordilheira do Himalaia e o Polo Norte, que vai esfriar e jogar um ar frio e seco para todo o continente. Já no verão, né, no verão do hemisfério norte, essas águas da linha do Equador aqui para cima, elas vão ficar mais aquecidas e vão espalhar chuvas nessa direção. A Terra vai girando, certo?
Então a gente tem a circulação da atmosfera jogando umidade dessa região aqui para cima da Índia, para cima da China, para cima da Coreia do Sul e até o Japão lá em cima, onde que a gente consegue ver. Tranquilo? Esse é o clima das monções. Essas eram as características básicas, né, dos aspectos físicos da Ásia. Valeu? Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo caso você tenha gostado. Falou!